Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Deuteronômio, capítulo 4, parte 1, episódio de número 700 do nosso podcast. Essa é a 9ª temporada, livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo. Vamos ficar nesse capítulo 4 durante 4 episódios, eu e você, juntinhos, para aprender mais da palavra de Deus, do texto bíblico. Joia demais, que bom que você voltou, motivo de grande alegria. Esse é sinal de que Deus está trabalhando na sua vida, a palavra de Deus tem interessado a você e o Espírito de Deus está trabalhando no seu coraçãozinho. Isso é motivo de alegria quando a gente vê a palavra de Deus fazendo efeito aí, né? Ela jamais volta vazia, né? E essa é a nossa certeza. Vamos falar da sacralidade da lei divina. A lei divina é algo sagrado. Sabemos que existiam leis cerimoniais, leis morais, algumas leis que não fazem mais sentido para a gente hoje, mas existem muitas leis. Aquelas que nós não somos obrigados a cumprir mais, nos trazem princípios importantíssimos para o nosso aprendizado, para a gente poder colocar em prática na nossa vida diária. Disso depende uma vida plena e abundante, seguir a vontade de Deus. A lei é a verdadeira voz de Deus, a manifestação de seu pensamento e o espelho de sua mente. Veja, meus queridos, que o Senhor falou a vocês do meio do fogo, é o que nos diz o texto bíblico, e eu convido você a ler o capítulo da Bíblia e depois vir para cá, ouvir a nossa explicação e ter um senso crítico sobre tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você escuta e que você vê, tá bom? Sempre olhando à luz do texto bíblico, como os bereanos faziam. Veja que a chama do meio do fogo, né, que Deus disse que falou, a chama da santidade e do zelo, ela emite cada comando. Então não costuma ser pela visão que Deus se revela muitas vezes. Isso vem ao nosso ouvido, a voz de Deus, a palavra de Deus. Os seus mensageiros são enfaticamente uma voz. Como dizia João Batista, eu sou uma voz que clama no deserto. Então a fé, ela vem pelo ouvir. Essa lição também nós temos no Novo Testamento. A lei em sua esfera, ela é perfeita. Sobre cada obra de suas mãos, Deus pronuncia o veredito. Muito bom. E a lei, sendo o instrumento com o qual ele trabalha, é santa, justa e boa. Para o homem injusto, pode haver algo mais precioso do que a lei. Mas quando ele é restaurado a Deus, a lei se torna o seu deleite. No domínio da crença, não podemos aumentar ou diminuir a lei de Deus. A perfeição, ela não pode ser melhorada. Na esfera da prática, parar antes da linha do dever ou ir além da linha é igualmente uma ofensa. Todo homem honesto, ele pode descobrir se a palavra escrita incorpora ou não uma lei divina. Se for uma lei genuína, sua autoridade é ratificada por uma consciência honesta, como sanções, sejam de recomendação ou maldição, são testemunhadas por todo o olho perspicaz. Todo homem verdadeiro é uma testemunha de que as leis de Deus sejam escritas na natureza externa, na constituição do homem ou nas escrituras. Trazem vida ao obediente e morte ao transgressor. A lei divina aqui, ela afirma sua autoridade sobre todo homem, sobre o intelecto,
pois exige atenção, investigação, comparação e discriminação. Autoridade sobre os afetos, pois exige reverência, estima, escolha, amor. Autoridade sobre as nossas faculdades morais, pois exige consentimento, resposta, lealdade. Sobre os nossos poderes ativos, sobre as nossas ações, pois requer vigilância, autocontrole, deferência ininterrupta e serviço intransigente. Enquanto o homem encontra as pegadas da lei de Deus, ele avança. Não há progresso real em nenhum departamento da vida humana, exceto ao longo da linha da lei de Deus. Descobrir isso é segui-lo. Descobrir isso e segui-lo é sucesso certo. Isso é igualmente verdadeiro na província espiritual. Esta é a essência da sabedoria, o trampolim para a eminência. Que homens, que nação, já alcançaram a grandeza permanente, exceto aqueles que trilharam o caminho da lei divina. A lealdade à lei de Deus nos leva para perto de Deus. Nós vemos o funcionamento celestial, os movimentos do pensamento e propósito de Deus. Nós nos movemos com ela e sempre nos aproximamos da luz e do amor de Deus. É um caminho estreito e poucos são os que o encontram. Como plantas no jardim, todo homem justo produz sementes segundo a sua própria espécie. Sem ensino formal, a beleza de sua vida será uma lição viva. A fragrância de seus feitos será contagiante. Aqueles que amam a lei de Deus serão zelosos em ensinar a lei de Deus e recomendá-la aos outros. Um traço fino no caráter de Abraão surge quando Deus disse: Eu conheço Abraão. Todo homem lega à posteridade um grande legado de bênçãos ou de ruína. Havia grande significado no fato de que o decálogo, os 10 mandamentos, foi escrito não em raios de luz sobre o firmamento, nem em caracteres legíveis sobre pergaminhos, mas em pedra. Disse que a pedra do Sinai pertence a uma das formações mais antigas, o período do granito. As formas e modos da lei podem sofrer mudanças para atender às crescentes necessidades dos homens, mas o sentido interno, o cerne, a essência de cada lei ainda permanece. O céu e a terra podem passar, toda restrição material pode sofrer mudanças radicais, mas as palavras de Deus não podem sofrer mudanças. O que é verdade uma vez é verdade sempre. O que era certo uma miríade de eras desde então, retém toda a sua autoridade hoje e será obrigatório para todo mundo sem fim. A soma e a substância da lei são escritas pelo dedo de Deus e gravadas numa rocha sólida. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 ao 31, nos traz outras lições sobre a lei de Deus. Um ponto importante é sobre a idolatria e a maldição que repousava sobre aqueles que a escolhiam como prática. A idolatria é o viés geral da humanidade caída. A perversão de um princípio inato, o crescimento desviado do instinto religioso. Os homens em todos os lugares, eles sentem Deus, se por acaso o encontrarem. O ateísmo absoluto, ele não pode durar muito em lugar nenhum. Se os homens rejeitam uma divindade pessoal, eles inventam um Deus inferior e praticamente adoram isso. O ateu mais selvagem que o mundo já viu deve admitir que há algum poder ou força no mundo superior a ele. Não há lugar de descanso para a razão a não ser um Deus espiritual. A idolatria, ela era o perigo prevalente daquela era patriarcal e continua sendo ainda hoje.
Durante o que é chamada a infância dos homens, eles estão sob o domínio dos sentidos corporais. Eles exigem um Deus que possam ver, manusear e ouvir. Os parentes de Abraão eram viciados em idolatria. A esposa de Jacó furtivamente abstraiu os terafins de seu pai e os manteve em certa medida de reverência. Até Moisés ansiava por uma divindade visível. Eu te suplico, mostra-me a tua glória, eu preciso ver. A ausência de Moisés do acampamento por 40 dias foi suficiente para que o povo recaísse na idolatria. Ao longo de sua história, cada declínio se mostrou um novo lapso em direção à idolatria. A idolatria, ela corrompe seus praticantes. O objeto que é inicialmente selecionado para ser um símbolo da divindade, logo detém sobre si a homenagem do adorador e se torna uma divindade. A sua divindade. As leis e forças que trabalham na natureza material podem nos ajudar a entender o ser divino, mas a matéria em si nunca. Além de uma revelação escrita, nós melhor ascendemos ao conhecimento de Deus através da contemplação de nossas próprias mentes e consciências. O objeto de nossa adoração nos molda segundo si mesmo. O adorador de animais se torna bestial. Aqueles que os fazem tornam-se semelhantes a ele. Esta é a lei de Deus. Imagens materiais degradam a divindade, pois Deus é um espírito e não pode ser representado por imagens materiais. Pois a matéria, ela não pode transmitir impressões de onipresença ou de eternidade, ou de qualidades morais, ou de emoções, afeições ou alegrias. A representação por imagens materiais, ela despoja nosso Deus de tudo o que há de mais nobre em sua natureza, tudo o que é distintivo na divindade. Ela encobre suas perfeições e eclipsa sua glória. A idolatria anulou a aliança entre Deus e Israel. Esse pacto gracioso, ele exigiu da parte dos israelitas o reconhecimento honesto e a adoração do único Jeová. A infidelidade nesse ponto vital, ela invalidou toda a aliança. Deus havia se comprometido especialmente a ser seu Deus, com a condição de que eles fossem seu povo leal. Todos os recursos do reino de Deus foram prometidos a Israel nessa aliança. Foi um ato de misericórdia que Deus se vinculasse de qualquer forma às suas criaturas. E essa graça superabundante deveria ter mantido sua homenagem por laços mais próximos e ternos. Sua parte da aliança, Deus havia observado na libertação de seu povo. Não era cada sinal e maravilha operada no Egito um novo selo sobre o vínculo celestial? Essa aliança era entre um Deus gracioso e homens indignos de sua misericórdia. O nosso conhecimento de Deus é projetado como uma força regulamentadora. Há limitações ao nosso conhecimento de Deus, impostas por nossa constituição humana limitada, fragilizada. Meus queridos, outras limitações são nos impostas pelo pecado, por nossos próprios pecados. O fogo não representa Deus, exceto na medida em que ele consome. E esta ilustração tem o objetivo de verificar nossa presunção. Não é para a satisfação de um intelecto curioso, mas para restringir uma vida rebelde. O conhecimento de Deus, que é honestamente reduzido à prática, torna-se um conhecimento maior e mais claro. Então saberemos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A iniquidade, ela torna-se sua própria punição. Por todas as Escrituras, essa doutrina é ensinada, que o pecado amadurece e culmina em punição. A penalidade ameaçada sobre a idolatria dos judeus era esta:
que eles deveriam ser levados para uma terra pagã e serem compelidos a servir os blocos insensatos de madeira e pedra. A punição da avareza é esta, que as sensibilidades se tornam tão duras quanto o ouro. A penalidade da embriaguez é esta, que o apetite mórbido se transforma em uma paixão incontrolável. A voz da condenação, ela diz: aquele que é imundo, que seja mais imundo ainda. As punições presentes, elas são um tipo de punições futuras. A penalidade a ser imposta aos judeus por deslealdade era o banimento de Canaã, derrota, dispersão, morte. E as penalidades finais reveladas para os homens que rejeitam a Cristo são a exclusão da Canaã celestial, banimento para a escuridão que eles preferiram, destruição total. Cada homem vai para o seu próprio lugar. Em conexão com esses conselhos paternos, Moisés novamente lembra o povo de sua privação por conta de seus pecados. A culpa de sua exclusão de Canaã ele atribui a eles. Aquele que antes orara para que pelo bem de Israel seu próprio nome fosse apagado do livro de Deus, agora se submete a esse castigo para o bem do povo. Mas Moisés não jogaria fora a vantagem que esse fato poderia trazer. Em seu desejo pelo bem do povo, ele o converte em um argumento persuasivo pelo qual confirma sua lealdade a Deus. Como se caso todos os outros apelos falhassem, esse apelo à sensibilidade deles pudesse ter sucesso. É como se ele tivesse dito: olha, lembre-se de que sou chamado a suportar por você, que sua retribuição seja obediência inabalável ao meu Deus. Aqui ele serve como um tipo de Jesus. A obediência aceitável, ela tem a sua base no comando divino, nos estatutos, nos julgamentos. A ação originada na autovontade, por mais correta que seja na forma, não é obediência. É o comando de Deus, que é a regra e o ponto de partida. O seu caráter deve ser inteiro, não parcial, tendo respeito a tudo que Deus revela, honesto, sem alterar, mutilar, acrescentar ou subtrair, perseverante. Sua recompensa é vida, posse de bênçãos. Esta recompensa não é legal, mas da graça por meio de Cristo, pois na base legal ninguém pode alcançá-la. Romanos 3:20. Meus queridos, embora nós como pecadores não possamos ter vida por meio da obediência, ainda temos em obediência. Nem tudo que me diz Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Pode haver algo mais precioso para o homem justo do que a lei perfeita de Deus? Não é a obediência à lei divina o caminho para a verdadeira vida e proximidade com Deus? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Busque um local calmo e tranquilo, feche a porta do seu quarto. Silencie todos os barulhos externos e internos de sua mente, de seu coraçãozinho, e vamos fazer desses poucos segundos um momento de comunhão com Deus. Ó Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua lei como perfeita, santa e eterna. Isso é reflexo do Teu caráter, da Tua santidade. Ajuda-nos a andar nos Teus caminhos, a amar os Teus mandamentos, a viver em obediência fiel. Ensina-nos a contemplar Tua glória, a rejeitar toda idolatria, para que possamos Te honrar como o único Deus verdadeiro. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos de Tua graça, de Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que alegria, satisfação encerrar mais um episódio. A gente volta em breve
se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.